Breno, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Ai, Senhor. Vamos lá. Não, deixa eu botar um pano debaixo dessa porta aqui, porque tá fazendo barulho. Tá ventando bastante. Bom, gente, desculpa a interrupção, né? A gente estava na live aí. Essa vai ser a segunda parte, tá bom? Estamos em live simultânea aqui no aplicativo do Kawai e também lá pelo Facebook. Pelo YouTube. Então estamos em live simultânea pelo Kawai e também lá pelo YouTube, ok? Então vai ser a segunda parte de hoje, né? Estamos numa campanha de 30 dias. Essa campanha de 30 dias é buscando a sabedoria. Hoje é o 5º dia. Eu não fiz live hoje à 1h30 da tarde e não fiz de ontem para hoje à meia-noite. Tirei então para poder estar descansando, e no domingo bem provável de eu não fazer live no horário marcado, mas fazer assim por volta desse horário das 5 da tarde, 8 da noite, mais ou menos, para poder cumprir o dia da campanha, né? Bom, gente, a gente estava aí lendo a passagem de Tito, né? Estávamos lendo a passagem de Tito e agora vamos estar finalizando a passagem de Tito para poder então ir para as outras passagens. Só para recapitular, iniciamos essa live lendo o capítulo 3 de Provérbios, versículos 5, 6 e 7, e depois fomos para o capítulo 3 de Tito, versículo 9, e logo depois lemos todo o capítulo 3 de Tito para poder não dizer que foi um texto sem contexto. Então lemos o contexto, lemos o texto e o contexto do texto para se referir o que está escrito no capítulo 3, versículo 9 de Tito, né? Só que aí eu vou estar repetindo aqui. Eu não fiz uma oração, acabei entrando no tema antes, né? E não fiz uma oração para estar começando a campanha. Então nessa segunda parte eu vou estar iniciando com uma oração. E sejam bem-vindos todos que querem aprender da palavra de Deus, ok? Se você quer aprender da palavra de Deus, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que você aqui vai sair alimentado com a palavra de Deus e não aquilo que eu acho ou penso, mas é aquilo que está escrito, tá? Vou estar orando agora. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu te peço por cada pessoa que participou da primeira parte da live e agora estamos iniciando a segunda parte da live, Senhor. Se for a Tua vontade, meu Pai, não teremos mais interrupções para poder continuar passando a Tua mensagem, mas caso seja a Tua vontade, Senhor, que tenha interrupções, vai continuar entrando então os pedidos, já que eu estou trabalhando, Senhor, e eu estou parando nesse momento porque não tem pedidos, meu Deus. Então, em nome de Jesus, eu entrego minha vida em Tuas mãos, Senhor, pedindo perdão pelos meus erros e pelos meus pecados, Senhor, porque eu sei que eu sou um pecador e mais ainda, Senhor, eu sou mais pecador de qualquer uma pessoa, Senhor, porque eu busco mais e leio mais a Tua palavra. Então, por esse fato, eu sou mais pecador que todos eles, Senhor, porque conheço a verdade, Senhor, e eu preciso, Senhor, ter sabedoria e discernimento. Eu preciso, Senhor Pai amado, em nome de Jesus, colocar em prática aquilo que eu aprendi, meu Deus. Eu preciso praticar, viver, Senhor, aquilo que eu aprendi. Então, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo, meu Pai amado, me conduza. Que a Tua sabedoria que eu estou buscando, Senhor, me conduza, Senhor, pelo caminho reto, para que eu não me desvie nem para a esquerda, nem para a direita, Senhor.
para que eu não tropece, Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, para que eu possa andar em segurança, meu Pai. Então, em nome de Jesus, te peço pelas pessoas também que participou da primeira parte, que o Senhor tenha abençoado elas, meu Pai, e que elas tenham aprendido, Senhor, alguma coisa, Senhor, com a primeira parte também, em nome de Jesus, Senhor. Sabes, meu Pai amado, que eu estou gravando essa live, e essa live está lá e vai ficar disponível no YouTube, que as pessoas possam, Senhor, Pai amado, estar aprendendo com a Tua Palavra, não comigo, mas com a Tua Palavra, que seja o Teu Espírito Santo falando, Senhor, que não seja eu. Senhor, eu te peço em nome de Jesus por aquelas pessoas que possam entrar aqui, Senhor, nessa live pedindo oração. Senhor, de antemão, já me antecipando, eu te peço, vai abençoando, restaurando os casamentos, restaurando os relacionamentos. Senhor, entra com providência na vida financeira, na vida sentimental. Em nome de Jesus, Senhor, joga por terra agora todo mal, Senhor, joga por terra agora em nome de Jesus. Basta somente uma palavra, Senhor, e tudo será como esta palavra, porque a Tua palavra de Deus, na Bíblia está escrito, Senhor, que aquele centurião disse também que era homem de ordem. Ele mandava o soldado por um lado e depois ele mandava para o outro, e o soldado obedecia. Então ele falou que Jesus não precisava ir na casa dele, mas que somente somente dissesse uma palavra, e somente uma palavra foi dita e a filha dele foi curada. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço agora, é através da Tua palavra, do Teu nome, Senhor, que eu peço. Abençoa cada um aqui nesta live, abençoa quem vai vir, abençoa quem já passou, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Vai trabalhando grandemente, que Teu Espírito Santo fale o coração de cada um. É o que eu te peço, te agradeço desde já, agora, para sempre. Amém. Bom, gente, vamos ver quem entrou aqui na live enquanto eu estava orando, né? Alguém já escreveu? Jaqueline Elias, a paz do Senhor. Rafa Damiana, boa noite, a paz do Senhor. Peço oração por meus filhos Ravi e Gael, nasceram prematuro. Pediatra falou que o Gael está com infecção no sangue. Que Deus venha na vida dos meus filhos. Que o Espírito Santo venha abençoar cada um de nós. Oração, meu filho William e Adriana e Adriele. Jaqueline Elias, que Deus abençoe essa live em nome de Jesus e que toda barreira caia por terra. Bom, vamos ver quem pediu o pedido de oração, quem fez pedido de oração, se continua aqui. Deixa eu só olhar aqui nas bolinhas, né? A Jaqueline Elias continua aqui, ministro da palavra de Deus. Tô lendo aqui teu perfil, tá, meu amigo? ADCMA, presidente do projeto social. Amigo, eu assisti um vídeo teu, gostei muito, tá? Tava assistindo a tua live. Eu parei nela, eu tava passando pela tua live e Deus falou: pare e escute. Olha, o Senhor é usado grandemente, tá? São poucas pessoas que eu passo pela live e paro para poder ficar assistindo. Eu assisto aquelas pessoas que pregam a verdade, que falam a verdade, aquelas pessoas que têm ousadia, que não fala aquilo que pensa, mas fala aquilo que Deus manda. Então que Deus continue te abençoando, meu irmão, que Deus continue te abençoando grandemente. Eu já ativei as notificações aqui da tua live, tá? Para toda vez quando você está entrando, eu vou estar dando uma passadinha lá. Eu quero ouvir o irmão falando, eu quero ouvir o irmão sendo usado por Deus. Que Deus continue te usando grandemente, tá? Continua falando com essa autoridade aí mesmo que Deus te deu, tá bom? Eu vou estar orando sim, tá bom? Jaqueline Elias. Mas eu vi foi um rapaz falando lá na live, tá? Eu não vi foi a varoa não, eu vi foi o varão. Então provavelmente foi o Elias, né? Deixa eu ver quem mais pediu oração aqui. É a Rafa e Damiana. Deixa eu ver se ela continua aqui na barrinha aqui. Rafa e Damiana continuam assim. Negando os padrões e sendo cada dia mais feliz. Mãe de gêmeos. Ok, minha amada, vou estar orando por você também, tá bom? E deixa eu ver mais quem aqui pediu oração. Edileuza de Jesus. Vamos ver se ela continuou aqui. Edileuza saiu, pediu oração e saiu. Ou pode ter sido expulsa aí pelo aplicativo. Gente, se você for expulsa pelo aplicativo, você entra pelo meu perfil, tá bom? Rafa tá aqui. Jaqueline, ativei também o sininho. É importante todos ativar o sininho. Isso é importante. Então só quem saiu e pediu oração foi a... Quem foi? A Edileuza, né? Gente, eu vou pedir um favor a vocês.
Deus ele colocou um propósito no meu coração, tá? De fazer um vídeo com uma oração. Vocês podem entrar no meu perfil, clica aí no meu perfil, vocês vão ver as minhas publicações. Tem 3 vídeos fixados, correto? Logo abaixo desses 3 tem mais outros 3 vídeos, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ué, cadê o vídeo que eu publiquei da oração ali? Ih, gente, o vídeo não tá ali não. O vídeo sumiu. Ai, gente, é o segundo vídeo, tá? Tá escrito oração ali, ó. Tem os 3 vídeos fixados. Primeiro, segundo, tá aí no segundo. Nesse segundo você vai lá e anote o seu pedido de oração, que eu vou estar orando por você também. Vou estar orando sempre por você. Aquela oração ali já tem um efeito, assim como o centurião falou, basta somente uma palavra. Então somente uma palavra para que seja curado, para que seja liberado a cura, para que seja liberado a vontade de Deus na nossa vida, né? Porque também a gente tem que pedir que seja feita a vontade de Deus. Bom, gente, eu vou dar continuidade aqui. Fico até o final da live. Amém, amém, Rafa, amém. Fique sim. Porque aqui é de conhecimento, tá? Eu estou fazendo uma campanha em busca da sabedoria. Eu já tinha entrado anteriormente, só que como vocês podem ver, eu estou trabalhando, tá? Eu estou aqui na minha loja e quando entra um pedido, eu tenho que parar a live para poder preparar. Mas eu já orei a Deus e se for da vontade dele, esses pedidos vão esperar, porque para mim é mais importante a palavra de Deus do que o dinheiro. Mas se entrar, eu também não posso me negar ao trabalho, tá bom, gente? Então vamos ver aí se a live continua sem interrupções. Estamos em live simultânea aqui pelo Kawaii e também pelo YouTube, tá bom? Tem pelo Kawaii e pelo YouTube. Então essa live aqui ela está sendo gravada e vai ficar registrada lá na plataforma do YouTube, tá bom, gente? E a primeira parte eu aconselho ver. Eu assisti 2 vezes. Você já parou para poder assistir a pregação que você faz? Eu assisti 2 vezes já, tá, gente? Por que eu assisto as pregações que eu faço? Porque a primeira pregação ela vem pra gente. A primeira pregação é pra gente. E depois ela vai pra pessoa que está do outro lado, né? Mas o primeiro é pra gente. A gente come primeiro, a gente mastiga primeiro, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Seja bem-vindo quem for entrando aí, tá bom? Só não vou parar para poder agradecer os bastãozinhos e presentes, senão eu perco minha concentração aqui, tá ok? Eu vou deixar a barra de rolagem aqui e se caso alguém escreva, eu leio depois, tá bom? Para a gente não atrapalhar aqui. Como eu falei anteriormente, a primeira parte da live, tá? A gente estava lendo o início da nossa campanha, tem como tema o capítulo 3 de Provérbios, então vamos estar lendo o capítulo 3 de Provérbios e vamos voltar aqui nessa passagem para poder finalizar o livro de Tito e depois vamos para o livro de Timóteo, tá bom, gente? Eu gostaria que você anotasse essas passagens para que você depois pudesse analisar, reflexionar sobre elas, por quê? Para que você não seja enganado por falsos profetas, por falsos mestres, tá, gente? Tudo que eu falar aqui é baseado na palavra de Deus, é Deus falando, não sou eu falando. Eu não vou falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, mas aquilo que está escrito aqui, ok, gente? Capítulo 3, versículos 5, 6 e 7 de Provérbios diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Aqui eu quero chamar a atenção para a parte que diz: não seja sábio aos seus próprios olhos e não se apoie nos seus próprios entendimentos. É o que está acontecendo hoje na igreja, é o que está acontecendo hoje no meio do povo de Deus. Gente, eu vou explicar aqui somente um pedacinho para poder dar início a essa campanha aqui, tá? A primeira parte do vídeo já tinha explicado, mas vou explicar de novo aqui nessa parte do vídeo. Eu fui em uma denominação e nessa denominação estava tendo ali um ensinamento e estava sendo ensinado genealogia, estava sendo ensinado alguma coisa ali. E naquele momento eu já fiquei
ali incomodado, querendo falar. Já levantei minha mãe e falei: meu irmão, por que você não ensina sobre salvação? Por que você não fala da volta de Jesus? Por que você não fala da palavra de Deus? Por que você não fala no Novo Testamento? Aí aquele irmão falou: olha, falar de salvação é fácil, mas precisamos, antes de falar de salvação, conhecer a genealogia. Se a pessoa... Ok, Jaqueline Elias, tá? Você pode estar acompanhando também pelo YouTube, tá bom? Sem problema nenhum, pode acompanhar ela pelo YouTube. Então, aí essa pessoa respondeu: é fácil, tá? Falar de salvação, mas para poder falar de salvação, você precisa conhecer a genealogia de Jesus, você precisa conhecer a genealogia, você precisa conhecer tudo isso. Então essa pessoa estava ensinando outras coisas que não é para ser ensinadas. E eu vou mostrar para você que essa pessoa estava errado. Essa pessoa não gostou do que eu falei, não é? E ali eu fiquei calado, porque a palavra de Deus fala que nós não devemos discutir. Então devemos chamar a atenção. Chamei a atenção, já falei, a pessoa não quis ouvir, não quis obedecer, amém. Deus vai cobrar dela e não de mim, porque eu fiz a minha parte. Eu falei: estou falando para você o que Deus mandou eu falar. E ele disse que não era Deus falando. Então nós vamos ler agora capítulo 3 de Tito. Vamos lá na passagem de Tito e vamos ver se o que o irmão estava ensinando era correto. Se o que ele estava ensinando sobre genealogia era correto. Se o irmão falou que para poder você falar de salvação, você precisa saber antes a genealogia, então vamos ver Tito capítulo 3, versículo 9, diz assim: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Olha só, fala que são inúteis e sem valor. Essas coisas são inúteis e sem valor. Só que aí o irmão pegou e falou que eu usei uma passagem, um texto sem contexto, porque eu peguei um texto isolado. Então eu vou estar repetindo a mesma coisa que eu fiz lá no primeiro vídeo, na primeira parte dessa live. Eu vou ler todo o capítulo 3 para você poder ver que não é texto isolado, mas sim aquilo que Deus ele fala, né? Então vamos lá, eu só vou ler, tá bem? Se você quer ver o que eu falei anteriormente na primeira live, você acessa o vídeo que está lá no YouTube, no meu canal, e você assiste a primeira parte. Então vamos lá, começando, tá? Tito capítulo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e o conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Então, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Então, se é na vida eterna, temos que falar de salvação, arrependimento dos pecados e falar daquilo que é do dia a dia do cristão, que ele precisa aprender. Seguindo, no devido tempo, ele trouxe à luz sua palavra, por meio de pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Então, Deus confiou a Paulo essa palavra de Deus, ele sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai e Cristo de Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de só uma mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho. Olha só, aqui está falando que não apegado ao vinho, não significa que está proibindo o presbítero de beber, mas tudo eu posso, mas nem tudo me convém, ok? Não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel. Que mensagem fiel? A mensagem que Jesus deixou, a mensagem que Paulo está deixando, e não o que foi dito anteriormente no Velho Testamento, ok? Para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina. Que sã doutrina? Essa que os apóstolos nos trouxeram, essa que os discípulos nos trouxeram, essa que Jesus nos trouxe, não é? Que essa doutrina, e de refutar os que se opõem a ela, para a gente poder responder aquelas pessoas que se opõem a essa doutrina. Então nós temos que estar corrigindo essas pessoas.
Bíblia, concordo. Salvação é coisa simples. Eles querem dificultar. Amém. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores, enganadores, especialmente o dos grupos da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. A palavra de Deus está falando que estão ensinando coisas que não devem. E outra, e principalmente esse povo da circuncisão. O que significa esse povo da circuncisão? Esse povo que ensina o Velho Testamento. O Velho Testamento é circuncisão, onde para você ter um trato com Deus, para você ser de Deus, você precisava se circuncidar. Mas hoje em dia já não precisa mais disso. Nós temos que fazer isso em nosso coração. Continuando, um dos seus próprios profetas chegou a dizer: crentes sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos, os crentes que são os mais comilões. Olha que a gula é pecado, e a Bíblia está falando isso. Glutões, preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente. Nós temos que repreender essas pessoas que falam errado. Mas se elas não querem ouvir, aí já é problema daquela pessoa, você fez a sua parte de falar, não é? Na fé, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Significa que? Para que eles sejam sadios. Significa que eles estão doentes. Se não estão sadios, significa que estão doentes, tá? Na fé, e não deem atenção a lendas judaicas e nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Qual é a verdade? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se a outra pessoa está ensinando para você alguma coisa além disso, fuja desse daí porque é falso profeta. Outra, não significa que essa pessoa é culpada. Significa que essa pessoa, ela foi ensinada errado. Então você aprende errado, você ensina errado. Aquela pessoa que aprendeu com você também vai continuar ensinando errado e vai passar e assim por diante. Até que chega um momento, uma pessoa abençoada que teve conhecimento, que buscou sabedoria, que participou dessa campanha buscando sabedoria, e possa lá e mostrar para essa pessoa, sem discussão, sem briga, sim, mostrar para ela que na palavra de Deus está dizendo que isso não se deve ser ensinado dentro das igrejas, ok? Para os puros, todas as coisas são puras. Para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Mais uma vez, segunda vez, está sendo falado sã doutrina. Ensine o homem mais velho a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Olha só, está falando para ensinar os homens mais velhos todas essas coisas. E você está ensinando o que? Genealogia. Você está ensinando o que? Velho Testamento. Você não está ensinando coisas que vêm estar edificando a vida de alguém. A gente tem que ensinar alguma coisa que vai edificar a vida de outra pessoa. Se não edifica, por que eu vou ensinar? Você está curioso, quer saber alguma coisa? Você procure para o seu próprio bem. Se você é curioso, mas você não ensine essa coisa que você aprendeu para outra pessoa, porque isso não vai edificar. Você satisfez, você fez a satisfação da sua curiosidade em saber genealogia, mas você não ensine isso para outra pessoa, ok? Vamos lá. Desqualificar de boa obra. Capítulo 2 de Tito. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar e que é bom. Olha só, gente. Aí a gente pode entrar no tema também, mulher pode ensinar dentro da igreja? Será que o Paulo está entrando em contradição, que ele falou que não permite que a mulher ensine, que ela sim fique calada? Então aqui ele está falando outra coisa? Bom, aí cabe nós voltarmos outro dia e falar sobre esse tema. Mas o tema hoje aqui é buscar sabedoria. E depois que a gente terminar a campanha de sabedoria, nós vamos voltar nesse tema aqui também, tá ok? Assim poderão orientar as mulheres mais jovens
a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras e estarem ocupadas em casa, e serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Porque muitas mulheres ficam de casa em casa, de porta em porta, fazendo fofoca, e Deus não gosta disso. Então a instrução aqui é para isso. Então, em vez de você ensinar genealogia, você vai ensinar essas pessoas a como se comportar no seu dia a dia. A genealogia não vai edificar você, a genealogia não vai mostrar para você o que você deve fazer no seu dia a dia, como você deve se comportar. A gente tem que ensinar aquilo que vai nos ajudar a doutrinar a nossa fé, a doutrinar a nossa pessoa, a doutrinar a nossa esperança, a doutrinar a nossa vontade, a doutrinar nosso desejo. Então, seguindo, capítulo 2 de Tito, versículo 6: da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e sinceridade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. A palavra de Deus está falando para você falar as coisas boas, ok? Eu concordo. Mulher em cima, desde que ela tenha uma vida santa, reta, agradável de Deus. Isso aí, meu irmão. A mulher, ela tem o direito de ensinar, sim. Então a pessoa que fala que mulher não pode ensinar, mentira, ok? É mentira. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar alguma coisa. Temos que estudar bastante a passagem, temos que ver, temos que pesquisar, temos que saber o que, porquê foi dito aquilo, enfim. Vamos continuar aqui. Ensine os escravos a submeterem em tudo os seus senhores e a procurarem agradá-los, a não serem respondões e não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Versículo 11 de capítulo 2: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então aqui Paulo está mostrando o que para você? Paulo está mostrando para nós, está mostrando para mim, está mostrando para você, correto? O que se deve ser dito, ensinando, e não genealogia, e não outras coisas do Velho Testamento. Não é toda a Bíblia que está apta para edificar a sua vida. Toda a Bíblia, uma parte dela é para edificar, para te alimentar. Já outra parte da Bíblia é simplesmente um fato histórico para poder trazer um contexto para o texto. Então, não tente usar algumas passagens para o seu proveito próprio, porque é assim que fazem os falsos profetas, os fariseus, os escribas e por aí vai. 15 do capítulo 2: e é isso que você deve ensinar, exortando-os, repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Olha só, e é isso que você deve ensinar. Isso aqui que você deve ensinar, e não genealogia, e não outras coisas. E por que você vai ensinar outras coisas para as pessoas, para o novo convertido? Se você quer ensinar alguma outra coisa que não está dentro da palavra de Deus, amém, o problema é seu. Mas você chama assim: olha, vamos aprender uma coisa que não vai edificar a nossa vida. Mas não obriga uma pessoa a ficar sentada quase 2 horas aí escutando você falar sobre genealogia, falando sobre histórias que não vai estar edificando a vida dessa pessoa em nada. A gente tem que falar alguma coisa que vai estar alimentando aquela pessoa. A gente tem que falar alguma coisa que vai estar aumentando a fé daquela pessoa. Nós temos que ensinar alguma coisa que vai ensinar essa pessoa no seu dia a dia a segurar, a se segurar, a segurar o seu desejo, a segurar a sua vontade, a segurar a sua paixão, a segurar tudo. Na outra live, no 4º dia da campanha, uma senhora me perguntou e me disse assim: meu amado, quando eu falei que a pessoa que não tem sabedoria, a pessoa que adultera, ela não tem juízo. Ela falou assim: olha, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Como assim não tem juízo? Não entendi muito bem, fiquei na dúvida. Será que não tem juízo mesmo? Porque ele sabia o que estava fazendo. Então, dentro da palavra de Deus, eu mostrei para ela que o marido, quando traiu ela, não sabia o que estava fazendo. Ele não tinha juízo. E eu vou provar para você que não tinha juízo.
Por quê? Porque a palavra diz isso. Assim, quando Caim, ele estava ali, todo irado, todo revoltado, Deus chegou para ele e falou: Caim, o pecado está à porta, ele quer dominar você, mas cabe você dominá-lo ele. Então significa que quando ele deixou ser dominado pela ira, pela raiva e pelo ódio, e naquele momento ele perdeu o juízo dele, então ele não tinha consciência, ele foi na natureza humana, que nós somos animais. Então quando o marido traiu a mulher, ele perdeu o juízo, porque ele se deixou ser seduzido, e quando ele foi seduzido, ele já não respondia por ele mesmo, mas quem respondia por ele era a carne dele, era o desejo dele. Então nesse momento ele perdeu o juízo. Por isso que a palavra de Deus fala que quando você adultera, é a pessoa que adultera, ela não tem juízo, ela perde o juízo. É uma pessoa que precisa de sabedoria, ela precisa voltar para os pés do Senhor e conhecer um pouquinho mais a palavra de Deus. Vamos lá, capítulo 3. Lembre a todos que se sujeitam aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos para fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos. Olha só, Paulo está dizendo que teve tempo que também ele era insensato. Por que Paulo era insensato? Falei isso na primeira parte da live que está registrado lá no YouTube. Eu falei que Paulo, ele era prudente dentro da lei judaica. Ele cuidava da lei judaica. Ele era, como se fala, cuidador da lei judaica. Então ele sabia tudo. E ele achava que os crentes, aqueles que seguiam Jesus, estavam fazendo coisa errada. Até o momento que Jesus tirou a escama dos olhos dele e ele passou a enxergar a verdade, e por isso ele se chama que ele era insensato e desobediente. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis, odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo esperança de vida eterna. Fiel é esta palavra. Eu quero que vocês afirmem categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. E aí vem a questão. Versículo 9 de capítulo 3 de Tito, que diz assim: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. E se você for procurar em outras traduções, você vai encontrar quase a mesma coisa e ainda melhor, com uma tradução bem melhor, né? Quanto àquele que provocam divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeita-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Por si mesma essa pessoa já está condenada. Aleluia. Vamos agora para o capítulo 1 de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Abram suas Bíblias aí. Muita gente foi expulsa da live. Você pode estar voltando, entrando pelo perfil, tá bom, gente? Então, 1 Timóteo, capítulo 7 diz assim. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Vou ler o 6 primeiro. Orientando os irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Olha só, gente. Em Tito foi dada uma mensagem. Em Timóteo está sendo dado a mesma mensagem. Então, Paulo ensinou isso para todos aqueles que ele tinha como ministro da palavra de Deus. Se Paulo ensinou aquilo para todos, por que nós vamos ensinar algo diferente? Nós temos que ensinar a mesma coisa que Paulo ensinou. Nós temos que ensinar porque Paulo disse: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então temos que imitar o que Paulo fez. Então vamos ensinar o que Paulo ensinou, ok? Então, 1 Timóteo,
capítulo 4, versículo 7, lendo 6, orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tens seguido. Olha só, nutrido pelas palavras de fé e da boa teologia. Significa que existe uma má teologia. Existe uma má, como vou dizer, existe uma má faculdade, né? Porque teologia nada mais é do que você fazer uma faculdade de sobre religião, sobre Deus, né? Então, se existe uma boa teologia, existe uma má teologia, né? Então, tem pessoas que estão ensinando a má teologia, que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-se, porém, na piedade. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo que é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Vamos para uma outra passagem que diz assim: 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4: e que parem de dar atenção a mitos, a genealogias intermináveis que causam discórdia, em lugar de propagarem a obra de Deus que tem como fundamento a fé. Então, aqui em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, está reafirmando o que Paulo falou para Tito também. Então, Paulo ensinava a mesma coisa para Timóteo, para Tito, enfim, para todas as igrejas ele ensinava a mesma coisa. Então ele só estava repetindo com outras palavras aquilo que ele já tinha falado para outros. Então a gente tem que fazer a mesma coisa. Nós temos que ensinar, nós temos que mostrar à pessoa a verdade. A gente não pode ficar enganando as pessoas. Então vamos lá, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores. De que ele está falando? Da lei. De igual modo, sabemos que ela não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os assassinos. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, está falando da lei. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. O exercício físico, de fato, é de algum valor, no entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade. Então, mais uma vez, em Timóteo, ele advertiu ali no 1 Timóteo capítulo 1 e agora no capítulo 6 ele vem repetindo a mesma coisa. Então, a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Paulo ele está repetindo e repetindo aquilo que foi passado para ele, aquilo que foi confiado a ele. Se foi confiado a ele, ele tem a palavra de Deus com ele e ele está ensinando a palavra de Deus. Então, a gente não pode ensinar outra coisa. Temos que ensinar o que está escrito aqui. Esquece o Velho Testamento, ensina o Novo Testamento. A campanha Em Busca da Sabedoria serão de 30 dias, hoje é o 5º dia, Em Busca da Sabedoria, como tema Provérbios capítulo 3, Provérbios capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Mas como aí, Luciano, você falou agora para poder ensinar o Novo Testamento e não ensinar o Velho? Nem toda a Bíblia serve para poder nutrir a tua alma. Nem toda a Bíblia serve para poder alimentar a tua alma. Algumas partes da Bíblia é simplesmente fatos históricos para poder dar um contexto para a história. Então não significa que ela vai edificar a sua vida. Ela só está dando um contexto para que você entenda o porquê daquele texto, porquê daquela passagem. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5. Batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. Aí, Timóteo, o que a gente tem que ensinar para o povo? Aquela pessoa que só pensa em dinheiro, aquele líder que só pensa em dinheiro, foge dele.
Aquele líder que só pede dinheiro, foge dele. Mais uma vez eu vou repetir, não estou aqui nessa plataforma para poder ficar famoso, para poder ganhar dinheiro, para poder ganhar curtida, para poder ganhar like, para poder ganhar presente. Não estou aqui para isso. Eu não dependo disso para viver. Verdade, tem muita gente aí na plataforma que precisa disso para poder viver. Eu tenho minha loja, eu trabalho com turismo, não necessito disso, porque o Senhor tem me sustentado. Se alguém me abençoar, amém, agradeço por isso. Mas se eu ganhar alguma coisa com isso daqui, vai ser usado para poder ajudar alguém. Mas eu não estou aqui com a intuição de ganhar alguma coisa, mas pelo contrário, para poder ganhar almas para Jesus. Gente, tá um fogo tremendo aqui, né? Continuando. 2 Timóteo 3:5. Com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Olha, eles têm aparência de piedade. Eles parecem ser piedosos, mas na verdade não são. Só têm aparência de piedosos, mas na verdade eles não são. Eles tentam falar bonito. Eles tentam falar, ai, blá, blá, blá. Eles falam, mas a palavra de Deus fala aqui, mas Senhor, profetizamos em teu nome, Senhor, curamos enfermos, mas Senhor, expulsamos demônios. Mas o Senhor vai virar para ele e vai falar, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque o meu nome aqui é Apocalipse 13:16. Porque se você for ler Apocalipse 13:16, que é o meu nome aqui nessa plataforma, é o meu nome em plataforma de jogos, em todo lugar que eu entro, meu nome é Apocalipse 13:16. Mas por que, Luciano? Porque é uma profecia que está em pleno cumprimento, que é a marca da besta. Hoje em tudo você paga tudo com aproximação. Aproxima tudo, aproxima o cartão, aproxima o celular, você aproxima tudo. Você bota a sua mão ali no caixa eletrônico para poder fazer a leitura da sua biometria, né? Então as coisas estão acontecendo para poder a volta de Jesus, para Jesus voltar. E você pode ver, aqui eu estou para poder ganhar almas para Jesus. Mas antes disso eu preciso de sabedoria. Essa campanha Buscando Sabedoria é para mim. Eu estou buscando sabedoria, mas estou compartilhando com você aí que está do outro lado da telinha. Então cuidado o que você leva para dentro da sua casa. Porque quando você abre numa live, você está levando para dentro da sua casa o que essa pessoa está falando. Se eu estou falando aqui de paz, amor, se eu estou falando coisas boas da palavra de Deus, a sua casa vai ser cheia de paz, amor e coisa de Deus. Mas se você está vendo uma live que só fala porcaria, que fala palavrão, que fala um montão de coisa, isso não vai ser bom para dentro da sua casa. Não vai ser bom. Então, meus amados, cuidado com os seus olhinhos, porque os nossos olhos é a candeia do nosso corpo. Tudo entra pelos olhos. Há um ditado que fala que o peixe morre pela boca. Mentira, o peixe não morre pela boca, ele morre pelos olhos. Porque antes dele morder o anzol, ele viu o anzol, ele viu a isca e mordeu. Então o peixe não morre pela boca, o peixe morre pelos olhos. Porque ele viu a isca, ele viu o anzol e foi lá e mordeu. Ok? Hebreus capítulo 5, versículo 14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Alimento sólido é para as pessoas que já são adultas na fé. Será que você é um adulto na fé? A maneira como eu estou falando aqui não é alimento sólido. É um alimento mastigado. Por que está mastigado? Porque eu não estou me aprofundando dentro da palavra de Deus. Simplesmente estou falando passagens para que você venha se alimentar. É alimento mastigado, é alimento materno, é leite. E você está aí se alimentando. Mas se você já é maduro na fé, também esse alimento, quanto mais alimento, você vai ficando cheio. Mesmo o adulto pode tomar leite, mas a criança não pode comer a comida do adulto. Então, o que está maduro na fé, ele pode comer o alimento da criança, mas a criança não pode comer o alimento do adulto, é ou não é? Bom, gente, Deus abençoou tremendamente. Eu acho que Deus falou com alguém aí, mas comigo ele falou bastante, e isso eu posso afirmar. Para a minha vida eu posso afirmar. Para a minha vida eu posso afirmar que Deus falou grandemente comigo. Isso daqui é uma palavra tremenda. Deus ele é tremendo, Deus é lindo. Quando Deus resolve falar, a gente precisa dar ouvidos. Precisamos dar ouvidos. Amanhã às 13h30, tá? Vamos ter live às 13h30 em busca da sabedoria. Amanhã será o 6º dia
da campanha Em Busca da Sabedoria, com o tema em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3 é o tema da campanha, tá bom, gente? Eu peço a você, se você gostou da live, se você gostou do ensinamento, se você está gostando, ative as notificações para quando eu entrar aqui, você poder ser avisado. Sabe por quê? Hoje eu não fiz live M30 e nem farei meia-noite. Eu estou fazendo esse horário, então um horário que não foi planejado. Mas por que isso, Luciano? Porque precisamos ter sabedoria também. Sabedoria de quê? Temos que estar com nossa família, temos que estar com nossos filhos. Não é todo dia pregando a palavra de Deus. Temos que ter sabedoria, porque não adianta a gente ganhar o mundo e perder nossa família, né? Temos que ganhar nossa família também. Então a gente tem que dividir o nosso tempo, ter um tempinho também para a nossa família, para poder compartilhar com eles, né? Bel Nordestina Pura, obrigado pela paisagem bíblica. Rafa, de nada, Rafa. Curtiu o streamer. Eu agradeço a todos, tá, por comparecer aqui. Rafa, muito obrigado por sua presença. Eu espero que você continue aprendendo cada vez mais, tá bom? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que buscar sabedoria, porque meu povo perece por falta de sabedoria. Então, se o povo perece por falta de sabedoria, nós temos que buscar. E Deus fala que aquele que pedir sabedoria, Ele vai dar. E eu estou buscando, eu vou 30 dias buscando sabedoria. Caso nesses 30 dias eu não adquira sabedoria, se eu não adquirir a sabedoria, significa que eu fui reprovado e preciso fazer recuperação. E eu faço mais 30 dias de buscando a sabedoria, porque eu preciso de sabedoria. Eu preciso de sabedoria para poder pregar, para poder falar do amor de Cristo, para poder falar da palavra de Deus. Eu preciso de sabedoria para poder tratar bem a minha esposa, para poder tratar bem os meus filhos. Eu preciso de sabedoria para poder tratar bem os meus vizinhos, para saber como falar, para quando eu estiver irritado, irado, com raiva, saber falar também. Então a gente precisa de sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Então, se eu for reprovado nesses 30 dias buscando sabedoria, eu vou continuar buscando a sabedoria. Assim como diz lá em Provérbios. Se você ler o provérbio de 3 em diante, você vai ver. Busque a sabedoria, porque a sabedoria é melhor do que a prata e melhor do que o ouro. É melhor do que a prata escolhida, é melhor do que o ouro puro. A sabedoria, ela vem do alto. Por que ela vem do alto? Porque se você continuar lendo um livro de Provérbios, você vai ver que a sabedoria, ela estava com Deus. A sabedoria foi o arquiteto de Deus. A sabedoria estava com Deus no momento que Ele colocou os fundamentos. Tem muitos entram na live não para pedir sabedoria e nem palavra de Deus, e sim vamos fazer a campanha da prosperidade. Vai estar assim, ó, de gente. Vamos fazer a campanha de derrubando o muro de Jericó. Vai estar assim de gente. Vamos fazer a campanha de libertação. Vai estar assim de gente. Vamos fazer a campanha buscando sabedoria. Não tem quase ninguém. E por quê? Nem todo mundo quer buscar sabedoria. Bom, Rafa, essa live tá gravada. Vai ficar gravada lá na plataforma do YouTube, tá bom? Eu faço live simultânea. Por que eu faço live simultânea? Porque o aplicativo está derrubando as lives. Então, se o aplicativo derrubar as lives, eu preciso continuar falando da palavra de Deus, mesmo que seja no YouTube, mesmo que ninguém veja no momento, mas eu sei que alguém vai ver depois essa mensagem. Então, a primeira parte vai estar lá, já está lá. Essa é a segunda parte. Eu só vou cortar um pedacinho do início, né? Onde eu estou fazendo ali a abertura dos aplicativos, mexendo, aí às vezes conversando com a minha esposa. Aquele pedaço eu vou tirar e só vou deixar a mensagem de Deus. Com certeza, meu amigo, com certeza, a palavra de Deus disse, né? Aonde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali me farei presente. Gente, eu agradeço a todos, tá bom? Pela presença. Eu vou estar orando. Eu não vou terminar a live agora. Eu vou estar orando. Eu vou dar espaço para perguntas, né? Eu vou até ficar acomodado aqui. Aí já não vou mais fazer pregação ou ensinamento, mas sim responder perguntas
fazer oração, caso a pessoa tenha algum pedido, né? E deixa eu orar primeiro, né? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por mais esse momento, por essa oportunidade de trazer a Tua Palavra. Senhor, estamos em busca da sabedoria. Hoje é o 5º dia em busca da sabedoria, Senhor. Senhor, nós estamos aqui perdendo nosso tempo. Nós não estamos aqui, Senhor, para perder tempo. Estamos aqui para poder ganhar, para poder receber sabedoria. Senhor, nós estamos dedicando nosso tempo em bebida. Nós estamos dedicando nosso tempo nesse momento em vendo futebol. Senhor, nós estamos dedicando nosso tempo nesse momento vendo coisas fúteis, inúteis. Estamos aqui dedicando nosso tempo em buscando sabedoria. Então te pedimos, Senhor, nos abençoe. Senhor, nos abençoe com sua sabedoria. Derrama o teu espírito de sabedoria sobre nossas vidas, Senhor. Aqueles que participaram da live, aqueles que já forem embora, aqueles que irão participar, em nome de Jesus, guarde essas vidas, Senhor. As pessoas que entraram aqui pedindo oração, Senhor. Uma pessoa entrou aqui, falou que seus filhos estão com problema, nasceram prematuro, um está com infecção no sangue. Senhor, eu já orei, o Senhor sabe que já orei. Assim que eles entraram, eu já liberei a palavra. Então, em nome de Jesus, eu acredito na cura, Senhor. Em nome de Jesus, seja feita a tua vontade. Entrou uma outra senhora também pedindo para os seus filhos. Senhor, os pais estão pedindo para os seus filhos, tenha misericórdia. Então vai abençoando, vai curando, vai transformando. Em nome de Jesus, derrama tuas bênçãos, derrama tua paz. Derrama, Senhor, vitória sobre essas vidas. Senhor, ele está com a telinha ligada aí em sua casa. Então que essa telinha aqui, desse lado, Senhor, seja agora passado para a telinha de lá, a tua unção, a tua paz, o teu poder, a tua alegria, porque a palavra diz que a tua alegria é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, vai abençoando, vai curando, vai transformando e vai libertando. É o que te peço, te agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Ui, gente, a unção de Deus é tremenda, né? Eu amo falar da palavra de Deus. Eu amo. Deus é muito bom, Deus é lindo. É a parte mais feliz. Não é a primeira vez que eu estou falando, é a segunda. A parte mais feliz da minha vida é falar da palavra de Deus. É falar de Jesus, é falar da volta de Jesus, é falar do amor de Jesus. Uma senhora comentou num vídeo de hoje que foi postado, né? Eu não entendi o que ela comentou ali não, mas eu quero que entenda bem, você que está vendo, você que vai ver depois esse vídeo lá do YouTube, eu não tenho preconceito com ninguém não. Eu amo o gay, eu amo o negro, eu amo o branco, eu amo o índio, eu amo todo mundo. Sabe por quê? Porque quem dividiu as pessoas foram elas mesmas. Eu não vejo cor, eu não vejo sexo, não vejo religião, eu vejo uma pessoa. Então quem dividiu, problema de quem dividiu, mas estou aqui para poder unir. E unir o quê? No amor de Cristo. Porque o amor de Cristo pode todas as coisas. O sangue de Cristo... Opa, sai daí. Olha, travou aqui porque o Google aí, né? Falei alguma coisa aqui, ele entendeu o que eu estava perguntando e acabou travando aí. Mas estou aqui para poder unir, gente. Para poder unir. As igrejas estão divididas. E Jesus, ele não veio para dividir, ele veio para unir o povo escolhido. Ali diz em Tito capítulo 3, se eu não me engano, né? Não, Tito capítulo 1, diz ali, eu, apóstolo de Jesus, blá 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 blá, blá, trouxe a mensagem para os eleitos. Então, gente, o joio é necessário que cresça junto com o trigo. E só vai ouvir essa mensagem, só vai ouvir a voz de Deus aqueles que são eleitos. Já está predestinado. Só que você não sabe, né? Se você é predestinado ou não. Você não sabe se você é eleito ou não. Você só pode saber se você é eleito, se você é predestinado, se você se manter firme nos caminhos do Senhor. Quem não consegue se manter firme nos caminhos de Deus, quem não consegue voltar para Jesus, aí esse a gente pode
talvez pensar, né, na possibilidade de que não seja eleito, mas a gente não está aqui para julgar ninguém, porque a salvação é individual, cada pessoa vai dar conta da sua própria alma, né? Só que a gente tem que saber ajudar a pessoa, a falar da palavra. Nós somos a atalaia de Cristo. O Jonas de Jesus mandou um coraçãozinho, obrigado. Será que ele está indo na live aí? Deixa eu clicar aqui e ver. Não, já saiu, só está aqui Ana, o Rafa e a Bel. Olha, obrigado por vocês permanecerem, tá bom? É difícil as pessoas darem ouvido. Aquela multidão que foi atrás de Jesus, eles não queriam a palavra de Jesus. Aquela multidão que foi atrás de Jesus, elas só queriam o quê? Eu vou deixar que você aí responda. O que aquelas pessoas queriam quando iam atrás de Jesus? Falem aí. Fala aí, escreve aí na barrinha de rolagem. O que essas pessoas queriam? Vou esperar, hein? Eu vou esperar você estar escrevendo aí. Enquanto eu vou aumentar um pouquinho aqui o volume. Eu vou encerrar ali a live pelo aplicativo ali do YouTube e vou continuar somente por aqui.